tudo bem com vocês? Como é bom estar aqui! Estou muito contente. Meu nome é Paloma e esse é o canal Páginas de Luz e essas são as Páginas de Luz e nós vamos começar o livro de Êxodo. E eu tô muito contente, né? Porque nós passamos ali pelo livro de Gênesis. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O meu propósito é fazer leitura bíblica ali, ó, página por página, de Gênesis a Apocalipse em vídeos curtos aí de até 20 minutinhos que você consegue acompanhar tranquilamente. E nós finalizamos o livro de Gênesis e vamos iniciar agora o livro de Êxodo. E é um livro um pouquinho mais curto, porque em vista que Gênesis tem 50 capítulos, Êxodo tem 40 capítulos, certo? Então bora lá, se você não se lembra o que aconteceu no final de Gênesis, volta lá, assiste o vídeo, acompanha, mas resumidamente nós tivemos a despedida de José, né? José ali que viveu 110 anos, viveu bastante, né? Conseguiu ali salvar toda a família dele, né? O pai e os irmãos dele, que estavam ali passando por uma grande miséria, porque uma miséria se instalou na terra, né? Mas José, como governador do Egito, como figura de confiança do faraó, conseguiu levar toda a família dele para o Egito e todos ficaram bem e ele cuidou de todos da família. Mas ali no finzinho do livro de Gênesis a gente se despede desse personagem tão querido que é José e agora nós vamos dar sequência. Então, livro de Êxodo, capítulo 1. Os israelitas no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer, que eram os irmãos de José, né? Você vai lembrar disso. Ao todo desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que fortaleceram e encheram a terra. Então, mesmo depois ali de José e tudo mais, a geração ali foi mudando, né? Foram vindo outras pessoas, outros descendentes, e eles foram enchendo aquela terra do Egito. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. Então, lembrando que José, ele foi governador do Egito junto com o faraó, e eles eram, assim, eu acredito que a relação de confiança deles era extrema, né? Ele era a segunda pessoa mais importante ali no Egito. Mas então subiu ao poder um novo rei que não conhecia a história de José. O rei disse a seu povo: Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Então aqui o que aconteceu? Chegou ali um novo líder, um novo rei que não conhecia nada, né, sobre o antigo faraó e sobre José. Ele com certeza estava com medo, né? Ele estava com medo porque os israelitas cresceram em tamanho, eram tantos, mais tantos, mais tantos, que aqui diz que tinha mais israelita do que egípcio. E ele começou a ficar com medo disso e começou a tramar para que isso acabasse, né? Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramessés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Então, com medo que os israelitas crescessem e se fortalecessem e de repente tomassem ali a terra e tomassem ali o reinado, ele começou a colocar os israelitas como escravos, né? Ele escravizou esse povo, ele oprimiu esse povo israelita que estava ali a trabalhos forçados. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Então, duas parteiras, Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias, para você entender, né, as mulheres ali israelitas, tá? A dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê.
Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusavam a obedecer à ordem do rei. Assim, deixavam os meninos viver. Então, além da escravidão, ele começou a colocar para que as parteiras não deixassem os meninos, os bebês meninos, viverem. Olha só que crueldade. Mas elas não quiseram obedecer porque temiam a Deus. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias. Como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Então, assim, elas não quiseram obedecer o faraó, elas não quiseram fazer aquela crueldade, e aí elas deram um jeitinho de falar pra ele, não, mas não é culpa nossa, é porque elas são tão fortes que elas dão à luz antes da gente chegar, né? E Deus foi bondoso com as parteiras, e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Olha só que cruel isso, né? Então aqui temos um trechinho que Deus, ele viu o que as parteiras fez e ele abençoou a vida delas, né? Elas tiveram ali as suas próprias famílias. O faraó não castigou e nem matou elas, né? Elas puderam viver em paz. Deus protegeu a vida dessas parteiras. E aí aqui ele dá uma ordem então de que todos os meninos deveriam ser afogados no rio Nilo. Capítulo 2. O nascimento de Moisés. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Então veja bem, da tribo de Levi, um dos irmãos lá de José. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Então essa mãe, querendo proteger o bebê, ela não esperou que ninguém tentasse afogá-lo. Ela mesma preparou um cesto, acomodou ele ali e colocou ele ali entre os juncos, ou seja, muito provavelmente esse cesto ficou exatamente onde estava, ficou ali entre os juncos, ali paradinho, né? E a irmãzinha desse bebê ficou ali à espreita vendo o que ia acontecer. Pouco depois, a filha do faraó, a filha do faraó, então o faraó que estava fazendo toda essa crueldade, a filha dele, desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então aqui ela encontra esse bebê, mas ao invés de afogar ele como era a ordem do pai dela, ela ficou com pena. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi, né? A irmã então foi e chamou a mãe do bebê. Então, assim, ela viu que a mãe dela tinha colocado o bebê ali, ela olhou, observou, viu que a princesa teve pena do bebê e ela mesma foi lá e se ofereceu. Mas ela já sabia, né? Ela já sabia que ela ia chamar a própria mãe dela para cuidar do irmão. Ela só não contou isso para a princesa, então ela foi muito esperta. Então ela foi e chamou a mãe, né, que era a mãe dela também. A princesa disse à mãe do bebê: leve esse menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa, que já era o bebê dela mesmo, né? E o amamentou. Então você imagina para essa mãe receber o filho de volta. Olha, imagina o alívio dessa mãe de pensar assim, e ela ainda foi paga para cuidar do próprio filho. Então olha só como que Deus abençoa, né? A irmã foi esperta, muito esperta, né? E olha só que bênção, o bebê pôde ser amamentado pela própria mãe sem que a princesa soubesse disso. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó. Então ela cuidou do filho dela por um tempo, mas depois ela tinha que entregar para a princesa, né?
e a princesa o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Então, o significado do nome Moisés é Eu o tirei da água. E olha só, chegou aí um personagem ilustre, né? Que esse bebezinho era nada mais, nada menos que Moisés. Moisés foge para Midian. Anos depois, já adulto, então isso aconteceu quando ele era bebezinho, quando ele era pequeno, ele foi adotado pela princesa, pela filha do faraó. E olha só, em pensar que o faraó estava fazendo toda aquela crueldade e ele teve ali como neto, né? Porque a princesa adotou Moisés, né? Então ele, como filho adotivo, então praticamente ele acabou adotando ali um menino que justamente ele queria, né, morto assim como todos os outros. Então, olha só que reviravolta, né? Que reviravolta. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Então, nessa altura do campeonato, ele já tinha descoberto que ele não era egípcio, que ele era filho adotivo e que ele era hebreu. E ele viu ali a escravidão acontecendo. Ele deve ter crescido, né, num palácio. Ele cresceu na casa do faraó, então ele tinha tudo do bom e do melhor, mas quando ele descobriu que era hebreu, muito provavelmente ele foi ali para ver como que o povo dele vivia, né? E aí nisso, ele viu um egípcio espancar um hebreu, olhou para todos os lados e não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Então, sabendo que o sangue dele era hebreu, ele viu uma maldade acontecendo e ele foi lá e matou o egípcio para defender esse homem, né? Claro que aqui não diz o que aconteceu em detalhes, né? Muito provavelmente ele nem tinha intenção de levar o homem à morte, mas ele queria muito defender o rapaz que também era hebreu. Em seguida, ele escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. Então ele viu dois hebreus, ou seja, pessoas do mesmo povo dele, brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: Quem o nomeou nosso príncipe e juiz? O cara não gostou que ele se meteu na briga, né? Vai me matar como matou o egípcio? Então aqui esse homem, ele deixa muito claro que sabe o que aconteceu, né? Porque o que aconteceu ali de Moisés, ele tentou esconder. Mas aqui esse hebreu deixa claro que sabia o que ele tinha feito. Com certeza todos já sabem o que aconteceu, e de fato o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Então aqui o que aconteceu? Não foi só esse homem que soube, né? A notícia se espalhou, porque imagina, as pessoas devem ter procurado também por esse homem que morreu. E a fofoca se espalhou e descobriram que foi Moisés, e o próprio faraó também descobriu e tentou matar. Então, o próprio neto adotivo, né, tentou matar Moisés. Só que Moisés fugiu. E aí, quando chegou a Midian, essa cidade chamada Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Então, olha só, tinha moças ali que foram pegar água, né, para o rebanho do pai delas, e chegou uns pastores ali que quiseram expulsar essas meninas. E mais uma vez ele foi para defender. Então aqui subentende-se que Moisés, ele era um homem de caráter defensor, né? Ele tentou apartar a briga de um, tentou apartar a briga de outro, defendeu essas mulheres, né, dos homens ali que trataram elas mal. Então ele tinha esse perfil de defensor, ou seja, já se nota que Moisés era um homem muito defensor, né? E que gostava de ajudar, né? De certa maneira, ele queria ajudar. E aí, ele defendeu essas moças, tirou água para o rebanho delas, e quando essas moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores. Depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho, né? Ajudou. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Então esse pai, óbvio, né? Falou, vamos agradecer esse homem que fez isso, né? Além de ajudar, ainda tirou água e tudo mais, defendeu, né?
E aí Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Ele tá lembrando que ele estava fugido, né, gente? Ele estava fugido, ele não tinha onde ficar. E a providência de Deus é tão grande na vida dele que olha só, esse pai, para agradecer, chama ele para comer e deixa ele morando lá, né? Então ele ganha uma casa, ele ganha uma moradia, ele ganha um abrigo nesse momento. Olha só que legal. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Então ele se casa com uma das moças e vira genro, né, de Reuel. Mais tarde ela deu à luz um menino a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: "Sou forasteiro em terra alheia." Então ele teve um filho chamado Gerson. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu, né? Aquele malvado cruel. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Né? Então, eles continuaram, apesar do rei ter morrido, eles continuaram escravos, né? Eles já estavam escravos por tanto tempo que provavelmente quem chegou no reinado depois manteve do jeito que estava, né? Não libertou os israelitas. E eles choraram e eles gemeram por socorro para Deus e Deus ouviu. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. E nós vamos encerrar por aqui nesse vídeo, né? E vamos refletir. Então, aqui no finzinho, a gente vê que Deus escuta o pedido de socorro. Imagina-se que muitos ali deviam chorar, deviam orar, deviam falar: Deus nos ajuda, nos tira dessa escravidão. E Deus escutou. Mas muito antes de Deus escutar o povo israelita, olha só que bacana a gente ver como que ele foi cuidando de Moisés, né? Então, aqui nós começamos o livro de Êxodo já vendo essa opressão no Egito, né? E eu fiz aqui algumas anotações, né? Então, lembrando, por que Faraó quis escravizar esse povo israelita? Porque eles foram crescendo muito, Deus foi abençoando e eles foram crescendo e crescendo, e quanto mais oprimidos eles eram, mais eles cresciam. E acabou que o rei, com medo, trouxe a escravidão para esse povo israelita, né? E olha só como que mulheres corajosas são instrumentos, né, na vida com Deus, né? Então vamos refletir aqui eu sempre gosto de fazer um momento de reflexão. Olha só que bacana, né? As duas parteiras, ou seja, duas mulheres muito corajosas, não quiseram obedecer à crueldade do faraó por obediência a Deus, por temor a Deus, por ter o coração voltado para Deus, mas elas foram muito corajosas, porque elas podiam ter sido mortas. E Deus abençoa essas duas parteiras pela coragem delas. Então olha como é bom a gente andar debaixo da obediência de Deus. A gente saber que a gente tem que ter um coração bondoso. Olha só como é importante isso, né? E depois, né, a própria mãe de Moisés também foi corajosa, né? Porque ela escondeu Moisés por 3 meses quando ele era bebê. Se alguém soubesse que ela estava escondendo um bebê menino, ela também poderia ter sido morta. Mas Deus não só protegeu a vida dela, como também escolheu, né, Moisés. Moisés é um escolhido desde bebê, porque Deus protegeu a vida dele, Deus colocou ele debaixo do teto do faraó, e ele cresceu ali protegido, né? Depois, quando ele chegou à vida adulta, ele foi honrar o sangue dele de hebreu. Ele foi defender o povo dele. Então você vê que Deus notou isso nele também, porque ele queria defender o povo hebreu, ele queria defender o povo dele, mesmo ele tendo sido adotado, ele sabia que ele não era egípcio, mas esse nem é o fator. O fator é que ele tinha aquele coração realmente bondoso, né? Porque ele viu a opressão, ele viu a escravidão e ele não achou isso certo, né? Que legal, que bacana. Então nós vamos encerrar aqui esse vídeo vendo, né, como que Deus é misericordioso, como que Deus realmente abençoa, né, os seus e quem anda nos seus caminhos. Vamos refletir nisso, que você possa ter aí o seu dia, a sua semana, caminhando ali, né, debaixo das bênçãos de Deus também. É isso que eu desejo para sua vida. E eu espero você no próximo vídeo pra gente continuar esse livro de Êxodo com esse personagem maravilhoso que é Moisés. Um grande beijo e até lá!